aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, a parada é a seguinte, cara. Pra gente entender, assim, e os outros torcedores também, que a galera não acompanha o dia a dia do Vasco, assim, né? Por que que a 777 é tratada hoje como a pior SAF do Brasil, assim? Vamos pegar os pontos, assim, que são complicados. Mais motivo. Que é mais? Eu acho que o principal. A gente só tá falando coisa negativa aqui. Uma coleção de cagada. Começando lá, o que a gente trouxe os candidatos aqui à presidência do Vasco. Fiquei assustado. Depois a gente vai falar do Pedrinho também. Fiquei assustado. Os caras falam no contrato. É a primeira. Começa por aí? Parada. Eu acho que não. Eu acho que começa pela declaração infeliz do Josh. Pode. Semana do jogo contra o Vasco e Flamengo, que o torcedor quer Nem naquele assinado momento. era ainda a SAF, né? Não era. O Vasco joga contra o Flamengo. Esse teu comentário já ajudou a responder por que ele falou isso. É isso. Era pra vender. Joga pra galera, mas né? o problema é que você tem o ônus e o bônus. Beleza. Você vai passar com uma aprovação ali de 87%, se eu não me engano, na época, mas ao mesmo tempo os caras vão cobrar. Quando sai o acordo da SAF é o quê? Urubu, Otara, 77 tem dinheiro pra caralho. Então, assim, teve isso. Então, você prometeu, você tem que cumprir. E a partir do momento que a bola não entra e as coisas não andam, você vai cobrar a declaração oficial. Ele, por exemplo, deu 2 entrevistas pro mesmo veículo. Só, né, cara? Nunca falou, né, com mais ninguém. Deu uma coletiva lá. E entre aspas, né? Porque ali o cara não ficou sentado cara a cara com ele. É por e-mail, parece. Então, assim, duvido. Pra mim começou errado ali, porque ele vendeu sonhos e o vascaíno tá cansado disso. Caraca. Então, esse é o primeiro motivo. Ele vendeu sonhos pra vender. Pra ter a SAF do Vasco. Já começou de forma amadora. É. Já começou de uma forma como os candidatos sempre fizeram. É isso. Vários, não Bravata. todos, mas a maioria. Bravata. E tem também uma questão de um comparativo. Isso aí que me assustou muito. Porque o Texas não tinha feito isso, o Ronaldo. Eu vou contratar fulano, se eu for eleito, essas coisas. E tem uma outra questão também, que eu acho que bate muito. Aí o torcedor do Vasco é boladão com a 777, olha pro lado, tem um Botafogo com o Tex na arquibancada, brincando, bebendo cerveja, churrasquinho. Ele tá ali, ó, com a galera. Arquinho de piroca. Ele tá com a galera. Interagindo, né? E ele bota a cara. Das mais diversas formas, né? Ele é o rosto do Sim, Botafogo. sim, E quem é o rosto do Vasco? O rosto é o Lúcio? O rosto agora é o Pedro Martins? Mas quem é o rosto do Grupo City? Tem isso também. Mas eu falo mais pelo Não nosso é vizinho. não é só por isso. O trabalho lá no City tem lá o Surian lá, mas no mundo não. Cada SAF tem a sua característica. O problema é o jeito que você tá lidando. O do City é um Mas cada uma tem o seu modelo, mas... Eu trato mais o esse modelo aí, não é que a 777, pelo menos até agora, tem um modelo. Ela não tem modelo. Não tem modelo. Não tem. Mas eu falo só o desenho do Botafogo, que o Botafogo tá do lado. Então, assim, você vascaíno, troca uma ideia com o botafoguense, e o botafoguense tá lá felizão. Pô, com o Cruzeirense ou com o Bahia, que é um time menor, é claro que também tá andando. Mas eu consigo ver essa questão da proximidade. Que vocês, a comunidade do Vasco, pensando assim, qual seria o trabalho na linha empresarial correta? Quando chegou. Primeiro era não ter tido aquela bravata, não tava nem assinando, vai ficar na tua. Assinou, a escolha de preferência de um nome pra ser o rosto. Tem um nome pra ser o CEO e tem um nome pra ser o rosto que vai executar o futebol. Assim, aí você teria que buscar, sei lá, pessoas que tinham competência e identificação. Tem no mercado? Não tem, porque, não sei, Juninho Pernambucano, tá apto pra fazer essa função? Tava lá no Lyon e tal. É o nome. O Pedrinho, na época, comentava, a gente chegou até foi cotado, ele o próprio Juninho saiu essa notícia também. Não tem no mercado que dê pra gente trazer um perfil que seja a cara do Vasco e seja um cara competente. Partir pro segundo plano, um executivo de peso no futebol aí, sul-americano, tem aí no Brasil. Partir pro nome desse e botar na mão desse cara a chave do futebol e comunicar o Vasco. Não foi feito, porque quando anunciaram o Brax, qual era a relação do Brax? Não era nem um dos melhores do Brasil e nem tinha nenhuma relação com o Vasco. Tava ainda no início ali de algum projeto. E quando a galera fala assim... O Rodrigo Caetano chegou a conversar com o pessoal da 777. Mas acho que o Beto Cantarelli e Joel, o erro também tá anterior a isso. Antes dessa escolha, você colocar o Luiz Melo como CEO... Sim, todo aquele imbróglio. E não é nem isso, cara. Uma coisa... Ele era ligado à diretoria que vendeu o futebol do clube. Pô... Então não tem muito sentido isso. Lógico. Tem um mínimo de... Não tem sentido. Uma quarentena ali, né? De um cara que vai assumir aquele local. Então ele foi e ele participou da negociação. Então como é que você vende o teu negócio
E você vai fazer parte depois? É o Chaves Pô, só se você for churros. sócio. Só se você for sócio. Ele Diferente. Você quer comprar? Era o caso. O cara ia receber, Assina o cara aqui, seria pô. contratado. Como... É uma vantagem, né? Pô, mas então... Você vendeu o negócio então, e vai trabalhar no negócio. Só por aquilo ali, só por esse ato, pra mim já sou como estranho. E detalhe, É tudo muito estranho. E isso gerou uma crise do caramba com a associação e ao CEO Luiz Melo na época. Ele era o CEO do associativo. E ele vira CEO da SAF. E até a própria associação, o Jorge Salgado, o presidente, ficou pé da vida com o Luiz Melo. Depois, né? Depois no início eles não falaram nada. Não. Porque também era de interesse deles. Sim. Venderam assim, dessa após da maneira, venda. com esses termos, porque era de interesse deles. E de fato o contrato é pouco transparente, assim? Totalmente. Não é. Eu acho Pra que mim, não é. tem cláusulas que já foram divulgadas, e essas cláusulas minimamente é o que se tem. Que existe uma cláusula... Tem a situação de São Januário, né? São Januário pertence à associação. E a SAF paga alugado, um aluguel né? de R$1 milhão por ano. É baixinho, $1 milhão, né? baixo. E tem que Dá fazer... 80 por mês. nada. Não, R$1 milhão por ano. Por ano, né? Por ano. Porque um dos candidatos fez a divisão. Sim, Diz que sim. o Vasco É trocado. recebia menos do que paga o restaurante, sei lá, a loja, uma coisa assim, fez uma comparação. Mas tem uma cláusula, e isso do contrato todo mundo já foi... Na época que tava lá pra vender, teve tudo. Essa é a cláusula, não é cláusula esportiva, mas é a cláusula do contrato que eu, a princípio, entendo. Que é um meio de defesa. O Vasco ele tem que ter um dos 5 maiores orçamentos do Brasil ou ganhar títulos para se ter a distribuição de dividendos. Porque o que é a SAF? É uma empresa. No final do ano tem lá a distribuição dos dividendos. Por lei, a empresa tem 25% de distribuição já. Mas para chegar a 100%, o Vasco precisa, a partir de 2028, ter ganhos esportivos, títulos, que aí que tá, não se sabe o quê. Mas vamos lá, ganhou um brasileiro, irmão, distribui 100%. Ganhou uma Libertadores, ou foi pra Libertadores, aí você tem 60%. Ganhou a Copa do Brasil, 85%. Um exemplo, existem esses ganhos esportivos, e caso não tenha, porque às vezes a bola não vai entrar, você tem que ter um dos 5 maiores orçamentos do Brasil. Tendo um dos 5 maiores orçamentos, você consegue a distribuição de dividendos. Essa é a única cláusula, digamos, a única parte do contrato... A parte mais que minimamente, burocrática, assim, pelo comercial, menos, assim, na minha cabeça dá a entender o seguinte, ó, se vocês não colocarem dinheiro, e entende-se que se você tem um dos 5 maiores orçamentos do Brasil, você vai ter um dos 5 times pra brigar. Teoricamente. O Vasco não tá fazendo isso. Exatamente. Mas, Tá gastando, mas não tem tá time. gastando, mas não tá. Então, assim, essas cláusulas, porque todo mundo visa o lucro, ou todo mundo fala da 777, vai lucrar. Tá, mas eles só vão poder lucrar se eles apresentarem isso. Então, eu penso que uma coisa tá ligada à outra. Porque tá lá no contrato. E isso tanto você vai falar com todo mundo do contrato, a própria gestão atual esteve na comissão da SAF e os pares do Pedrinho tiveram acesso a isso. E o que eu tô falando aqui Ele não pode publicitar isso, né? Eles tiveram acesso, mas não pode eles falar. tiveram Tem acesso. multa, né? Então, eu acho, isso não é uma cláusula esportiva, mas é uma cláusula minimamente que protege o Vasco de que, assim, não dá pra ficar no ostracismo a partir de 28. Porque senão a 777 não vai ganhar dinheiro. E o que eles vieram pra fazer aqui? Sim. Né? Se eles visam lucro, pra ter lucro, o Vasco precisa vencer. Ou ter um dos 5 maiores orçamentos. Essa é a única parte do contrato que eu acho interessante para a gente vislumbrar títulos pro Vasco. Mas realmente, é o que eu tô com o Marquinhos nessa. Os caras não têm. Vamos lá, a gente vai ganhar um brasileiro daqui a 2 anos, porque no Botafogo eu lembro que existe uma aparelhagem assim. Daqui a 10 anos o Botafogo tem que ter um campeão brasileiro e tal. O Bahia, por exemplo, já não tem títulos. Então cada SAF tem a sua particularidade, tem os seus termos ali que são amarrados. Esse é o termo do Vasco. Me agrada? Não, porque não existe uma certeza. Mas ao menos indica que eles só vão poder tirar dinheiro daqui caso tenha esse ganho esportivo ou financeiro dentro do próprio elenco. E o que falta? Você falou que o contrato é pouco transparente. O que falta de transparência, assim? Que tu não sabe, assim, o que foi assinado e tudo mais? Cara, quando eu falei isso, eu acho que esse início, com a chegada do Luiz Melo e tudo que foi feito ali pela antiga gestão, ficou pra mim como uma coisa meio que... não é contraditória a palavra, mas... uma hipocrisia. Obscura, talvez? Obscura. Até porque, cara, eles tinham o quê? Mais 1 ano e pouquinho pra sair? Não, eles saíram no final do ano mesmo, não? Não, eles ficaram em 23 ficaram inteiro, 23, verdade. Eles tiveram mais um ano e 3 meses. Tinha mais um tempinho, mas não era um tempo todo. Então, eles também se favoreceram com esse contrato, de certa forma, e saíram.
E largaram, não deram muitas explicações. Quem? É tudo muito estranho, cara. Eu não sei, assim, sinceramente, nem sei responder a tua pergunta, porque pra mim é tudo muito obscuro, pouco claro. Você não sabe de muita coisa. Quem votou na época só eram os sócios beneméritos ou qualquer sócio? O sócio proprietário. Primeiro passa... Estatutário. Primeiro passou no Conselho Deliberativo, tinha que ter ali, se não me engano, 2/3 de aprovação. Ou era a maioria simples, mas primeiro passa no Conselho Deliberativo e depois... porque era basicamente formado pela antiga gestão. Sim. Isso, e aí depois teve a votação do sócio estatutário. E aí ele tinha que ter uma aprovação. O que eu senti, recebendo a galera que concorreu, que depois até se juntaram, mas no início de uma época tinham vários grupos, né? Era que depois da aprovação, muita gente que estava ali participando como sócio proprietário, como sócio da líder, que estava podendo votar, e que votou pela SAF, ficou visto mais, né? Outras empresas. Mas quando você tá desesperado, você faz qualquer coisa, qualquer negócio. E toda essa era um desespero, né? O Vasco precisava. Eu lembro que o Salgado a única solução era essa, mas não necessariamente pra essa empresa. O que foi feito pra essa empresa? O Salgado apresentou a 777. E aí, o que me leva a crer que, assim, teve uma coisa estranha? Justamente esse fato do CEO. Se o CEO que participou da negociação, que era da administração, ele vira também da SAF? Ele continua... Vira profissional da SAF? Isso aconteceu no Botafogo também? Não teve um... Não, o Tyron primeiro já CEO. Não, teve uma... que ficou, eu acho que foi um cara que... Eduardo Filho ali, eu vou me lembrar mas aqui. Existia, era uma proposta, o Paulinho pode aqui pra me ajudar. O Botafogo teve mais de uma empresa que veio. Tinha o texto, sim. Mas tinha um viés via dirigente, né? Montenegro, que era um grupo. Então, assim, e lá no Botafogo... O pessoal rechaçou, sabe? Porque era uma ideia de você compra e continua no clube, né? Se queria um rompimento do América Mineiro, é assim, não é? No Atlético Mineiro também Atlético Mineiro, assim. Vai ser assim. Exatamente. E eu penso o seguinte também, cara. A venda de uma SAF só foi com um time que tava ferrado. Bahia tava ferrado, Vasco tava ferrado, Cruzeiro ferrado, Botafogo ferrado. O Atlético Mineiro não tava. Não, então, aí sim, porque quer dizer que diferente. O modelo da SAF, isso é bom a gente deixar bem claro. Financeiramente tava. SAF financeiramente. é um dispositivo criado... E que no Brasil teve esse primeiro boom com os clubes em situação ruim. Muito ruim. Mas essa solução da SAF, ela serve pra vários... Pra todos os clubes. O clube, o Palmeiras ou o Flamengo podem ter a SAF virar pra SAF. aumentar o orçamento. É isso, porque assim... só pra deixar claro, o Red Bull Bragantino é um clube empresa, mas ele não é SAF. Ele tem a tributação normal de uma empresa, se não me engano é 35%. Sim. A SAF, ela pega uma empresa e tem as tributações de um clube. Que eu acho que são 5%, 10%, um negócio assim. Então, é um mecanismo de salvar os clubes e, ao mesmo tempo, as empresas lá de fora quererem investir no Brasil. Foi isso. Agora, o Vasco mesmo, né, isso com entrevistas do pessoal da presidência, na época, falou. O Grupo City, por exemplo, tenta o Vasco. Conversa, negocia com o Vasco. E, na época, não quiseram. Porque a proposta era para pagar a dívida e fazer um clube satélite. Mas já tinha uma expertise por trás. Então, assim, eu acho... Será que hoje não é satélite? Você mesmo falou. Estão pensando na Premier League, não é? Com certeza. Não, e tem uma questão de olhar pros outros clubes da 777 e ver também... isso. Problemas esportivos ali. São os exemplos. A dívida daqui, tem que pegar empréstimo dali, paga aqui, paga ali. Então, é muito estranho. Por isso que eu acho que o City já pagou a dívida quase toda do Bahia. Era bem menor do que a do Vasco, mas já pagou. Sim. Por isso que eu acho a primeira coisa a ser atacada. Lógico. E a cobrança, pra mim, é que pouca gente deixa... Pra mim, passa despercebido. É porque, por exemplo, a 777, quando ela veio no Vasco, aí eu entendo por que foi, talvez, esse induzido ao erro ou o entendimento de que ser vendido pra 777. O Dom Dransfield, hoje, ele é o CEO da 777 Futebol Group, que toma conta do guarda-chuva da 777. Ele estava na mesa de negociação pelo City na época que foi tentar o Vasco. Aí... A 777 vai, pega um cara que era do Grupo City e traz e fala assim, irmão, faz o que tu fez aqui e ali. Pô, tu imagina o quê? Pô, o cara vai fazer um trabalho bom. Foi a mesma coisa que eles fizeram com o Luiz Melo, então. É um trabalho porco. Mas aí que tá, esse cara tá fazendo um trabalho porco. Porque todos os clubes da 777, nenhum conseguiu. Não, nenhum. O Genoa é 13º do campeonato italiano, cara. Sim, sabe? Sim. O Standard Liège, eles estão pensando em vender. Quando tu olha o portfólio de clubes da 777, uma vez a gente fez isso aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é o quê? Uma série de clubes que tem nome,
dentro dos seus países. Mas não evolui. Mas que não evolui. Aí fica o quê? Parece que eu pego uma série de clubes que eu tenho e me chancelam. E a marca é forte, né? Tem torcida. Eu não faço ele evoluir, mas um garoto que surge do Standard Liège tem mercado. O que me traz garoto do Genoa tem mercado. O que me traz dúvida se realmente esse é o objetivo deles. Não se preocupam com tem isso. um grande... Pô, porque se eles se preocupassem, eles montavam de alguma maneira. Trocavam a equipe, faziam alguma coisa. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.